que o Adrian, né, do Iron Maiden, falou assim: ah, você precisa parar de tocar de traditional para fazer a gig. Fala aí galera, beleza? Bruno Valverde aqui e mais um vídeo para esse canal que já conta com mais de 100 mil inscritos e conto com a sua inscrição também, porque hoje vamos falar sobre traditional grip e matched grip. Muita gente me perguntou o porquê eu mudei para o matched grip e esse vídeo eu vou explicar o porquê. Beleza? Então já se inscreva aqui nesse canal, ativa o sininho, deixe seu comentário, o seu like, porque isso é muito importante e ajuda aqui no crescimento do canal. Beleza? Então vamos lá ao vídeo falar sobre a diferença do traditional para o matched grip. Eu que sou um batera que toquei de traditional grip por mais de 15 anos, mais ou menos isso aí, deixa eu ver. Isso aí, mais de 15 anos tocando de traditional grip. Basicamente o que eu posso dizer é que quase nunca eu usei, dentro desses mais de 15 anos tocando de traditional, quase nunca toquei de matched grip na minha mão esquerda. Então eu poderia dizer que eu nunca toquei uma música completa de matched grip dentro desses mais de 15 anos, só para você ter uma ideia. Então tem toda uma questão muscular que é diferente, né? Uma pegada um pouco mais rotatória, a outra é um pouco mais natural no sentido da descida aqui propriamente da mão de uma forma mais natural, e eu explico aqui o porquê, por isso que eu estou com o pad e com as baquetas aqui também, beleza? Então vamos lá falar sobre essa diferença. Primeiro, quero falar sobre o traditional grip. Por que eu comecei a tocar de traditional grip? Primeiro de tudo, comecei tocando aí de matched grip. Nem todo lugar do mundo, o óbvio é começar com matched grip. Tem lugares, por exemplo, em alguns tipos de linhagens de escolas de batera, por exemplo, nos Estados Unidos, você começa tocando com traditional grip, por exemplo, beleza? Por aquela questão de cultivar a tradição e também por toda uma questão de repente das marching bands, por exemplo, que você tem aquela postura da caixa que é um pouco para frente, então você toca em pé, então você tem toda aquela questão também do traditional grip, valorizar esse tipo de questão quando você está em pé. Então vamos lá, comecei a tocar de traditional por quê? Tocava lá de matched grip, estava tudo certo, e aí eu vi a videoaula do Dave Weckl, que é aquela A Natural Evolution de 2000, 2001, alguma coisa assim, onde ele fala das diferenças ali do traditional e como ele mudou no kit a postura dele, né? Ele estudou com Fred Gruber, um grande, né, um mestre gigante, histórico, lendário da cultura americana, né, de batera, que é um cara que falava muito do Moeller Technique, só que de uma forma diferente, com outro tipo de approach, porque você tem também o Gene Shaping, que é um cara que falava muito sobre traditional grip, né? Infelizmente os dois faleceram, mas é uns caras que levaram muito o legado da questão do traditional associado ao Moeller Technique, que obviamente não passa só pelo traditional, uma vez que o cara toca de matched grip na mão direita também. Então tinha toda aquela filosofia. E o Dave Weckl falava muito sobre essa questão da postura, de como essa mudança da aplicação do Moeller mudou a forma que ele encarava a batera como um todo. Não só a parte técnica das notas, né, do Moeller, mas sim a filosofia inteira de tocar um pouco mais solto, um pouco mais leve, essa coisa toda. A minha primeira impressão com o traditional foi uma questão estética. Eu olhei aquilo e falei assim, caramba, isso é muito, muito bonita essa postura, é legal demais de ver um batera tocando daquela forma. E alguma coisa talvez meio no subconsciente, acabou que vários dos meus grandes ídolos na batera, assim, muitos deles, tocam de traditional grip. Não sei se tem alguma coisa a ver com o subconsciente, de você ver aquela questão estética, porém a sonoridade, obviamente, eu não ficava olhando pro cara para ver se ele tocava de traditional ou não, né? Tanto que quando eu vi a música Fred, que é aquela que está no disco do Tony Williams, né, o Believe It, né, que é o A New Lifetime, que está o Alan Holdsworth, né, uma música que não é só Quem é o compositor? Bom, não vou lembrar quem é o compositor agora. Então é um projeto que está envolvido o Alan Holdsworth, que é um dos meus maiores ídolos na música, tem o Alan Pasqua também, ou Pasqua, não sei como fala sobre o nome do cara, e o Tony Williams na batera, que é um dos meus grandes bateras favoritos de todos os tempos. Eu falo assim com bastante expressão, porque ele é um cara assim fantástico e mudou basicamente quase tudo da forma que eu penso na batera, justamente porque foi um cara muito confrontador na época, né, com a questão do fusion, um cara tocava com mais pegada, mais força, velocidade também, tinha obviamente muita dinâmica, era um grande compositor, arranjador no sentido baterístico mesmo, de encarar uma música. Eu não olhei ali se o cara tocava de traditional ou matched grip, por exemplo. Quando eu ouvi essa música Fred, era o Tony Williams tocando e é a música uma das que eu mais gosto na vida, e depois, mais tarde, eu descobri quem era o Tony Williams e que ele tocava de traditional, mas também tocava de matched grip, mas isso é outra questão. Só para você entender, não é obviamente só uma coisa estética. Acabou que aconteceu, olhei estético, achei legal, comecei a tocar daquela forma e fiquei tocando depois ali eu estava com 12 ou 13 anos mais ou menos, quando eu tive contato com essa videoaula, e fiquei tocando aí basicamente até os meus, agora, 2021, eu tinha 2021, quantos anos eu tinha em 2021? 2021 eu tinha 30 anos. 30 anos
olha só. Eu tô falando dessa forma, assim, a minha idade, o ano, etc, para quem for assistir esse vídeo no futuro, saber aí da minha timeline com a técnica, por isso que eu tô fazendo esse vídeo, beleza? Então, até o meio de 2021, né, 30 anos, eu toquei a minha vida inteira só de traditional grip, beleza? E aí foi assim, tava tudo certo, sempre gostei dessa técnica, sempre estudei, é uma técnica que de fato dá mais manutenção, mas eu posso falar disso mais lá pra frente no vídeo. Aí eu comecei a pensar assim, bom, a gente tava naquela meio saída, né, assim, da pandemia, ainda no Brasil estava muito forte, mas vamos dizer assim, de uma forma geral, tinha um horizonte, né, tinha a questão da vacina e tal, então tinha um horizonte para que as coisas estavam se arrefecendo. E por que eu estou falando isso? Porque isso teve um paralelo grande também com a minha vida pessoal. Foi um momento que eu já estava basicamente 1 ano e meio nos Estados Unidos, né? Eu mudei no final de 2019, então eu estava fazendo um período de transição até no meu próprio visto, que é um visto mais de residência, né? Agora mesmo. Antes era um visto só de trabalho. Várias coisas acontecendo ao mesmo tempo. Eu senti que era um período de mudança, de forma geral, inclusive da minha técnica. Eu resolvi fazer um desafio. Então, foi essa grande questão. Não foi uma questão, muita gente pensou que era a questão de saúde, que eu tive algum problema com o traditional, que eu estava com algum problema, seja nas costas, no ombro ou na postura rotatória, que às vezes pode machucar dependendo de como você conduz a sua técnica. Eu posso falar um pouco mais disso ao longo aqui do vídeo, mas não foi nenhum problema de saúde. Estava tudo certo, minha manutenção toda em dia, era, né, como eu disse, uma técnica que leva muito mais manutenção do que o Matched Grip, para ela estar bem ali em cima de tudo que você precisa fazer. Resolvi mudar. Falei assim, vou fazer uma transição para o Matched Grip. E eu sei que isso vai me custar um preço muito alto numa questão seguinte. Chega um momento da sua vida técnica que você se sente tão bem resolvido na questão da ferramenta técnica em si, porque você já praticou tanto, que você não precisa mais pensar nela. Você só executa as ideias que você tem. Então, se você quer buscar um novo padrão de independência, um novo groove, uma virada diferente, você está pensando só na sonoridade. Você não precisa mais pensar na sua técnica, porque aquela questão já está resolvida para você. Quando eu me fiz o desafio de mudar para o Matched Grip, eu sabia que o desafio técnica voltaria. Então você pensa, eu já tenho, vamos dizer, minha carreira desde os 15, 16 anos, dando aula, profissionalmente falando, vivendo da música. E aí você fala assim, pô, mas pra que depois de tanto tempo você vai resolver mexer na sua ferramenta em si de uma forma tão drástica? Uma coisa é mudar o traditional de palma da mão para cima, outra coisa é o traditional frontal, por exemplo, ou mix dos dois, que é o que eu usava. Isso aí está bem dentro da técnica, porque o movimento rotatório continua. Agora, a mudança drástica de você tocar de traditional e ir para o matched é muito forte, porque a musculatura é completamente diferente. Então, sabia que eu ia enfrentar esse desafio da questão técnica. Mas eu falei assim, quer saber? Vou enfrentar esse desafio. Então eu fiz um cronograma de estudos muito forte, muito pesado, porque eu sabia que eu não ia aguentar basicamente tocar 2 músicas inteiras com a performance que eu queria, tocando de Matched Grip. Então eu tive que intensificar o estudo da técnica. Como eu já tenho as ideias que eu quero passar para a batera já resolvidas, vamos dizer assim, é lógico que você vai buscando novos caminhos e coisas criativas. Mas as minhas ideias, o que eu quero passar, sempre teve na mão, porque eu estudei sempre a questão técnica, musical, etc. Com essa questão técnica, as ideias musicais, elas iam se expressar, porém com uma certa dificuldade de executar exatamente o que eu queria ali, né, traduzir. Então, a minha ferramenta ia acabar limitando um pouco exatamente como as minhas ideias musicais iam se traduzir na batera. Por isso que eu tive que intensificar o meu estudo técnico, ou seja, deixei um pouco de lado, e obviamente não é tão de lado porque as ideias já estão ali, mas eu deixei um pouco de lado a questão musical criativa por 1, 2, 3 meses da minha vida e foi só focado na técnica. Então eu passei horas e horas só focando na técnica. O que significa isso? É você focar na sua postura de como você quer atingir o seu rimshot, porque uma coisa é o movimento rotatório, né? Você tem aqui o movimento rotatório do traditional, que é isso aqui. Então você desenvolve um tipo de musculatura, né? Um grupo muscular diferente do que você virar isso aqui, ó. Então tem toda essa questão muscular aqui que era muito diferente, que é muito diferente. Então eu tive que estudar muito para uma espécie de academia, entre aspas, dessa parte, porque o peso da baqueta faz com que tenha uma coisa mais forte movimentando do que só aqui a mão. Então toda essa musculatura teve que ser reforçada. E foi reforçada como? Tocando horas e horas e horas pensando na musculatura. Foi basicamente isso. Então eu foquei muitas horas da minha vida ali por uns 3 meses só focado em técnica. Então eu ficava às vezes
4, 5, 6 horas no estúdio, só reforçando, primeiro fazendo singles separados, começando a liderança, né, com a minha mão esquerda também, né, esquerda, direita. Aí eu fui fazendo só um trabalho de rinshot, fui começando de uma forma mais fraca, obviamente para não machucar tanto a musculatura, né, todo o meu grupo inteiro aqui, que é diferente do que eu fazia com o traditional, e eu não fiz a questão de mudar como uma técnica secundária enquanto eu ia desenvolvendo o traditional. Coisa que eu aconselho diferente para quem está indo para o traditional. Se você toca de method grip e quer estudar de traditional, não comece o traditional como a sua técnica principal nunca. Você vai se machucar. Escuta o que eu estou te falando. Se você fizer isso, você vai se machucar. E por que eu estou garantindo que você vai se machucar se você começar com a sua técnica principal do nada, sem ter um trabalho de reforço muscular, saber exatamente como a técnica, pegar o grip primeiro da técnica para depois usar todo o movimento? Porque eu me machuquei. No começo, quando eu comecei a tocar de traditional ali com uns 12, 13 anos, eu achei que era simplesmente sentar na bateria e começar a tocar de traditional. Então sentava a mão ali e tal, não sei o quê, e eu comecei a sentir uma dor aqui. Então eu não posso dizer que eu me machuquei, tipo, e daí eu compliquei toda a minha mão aqui, fiquei com problema para sempre, não. Foi uma coisa pontual. Comecei a sentir uma dor, um desconforto muito grande, talvez um princípio de tendinite, alguma coisa do tipo, porque toda vez que eu tocar qualquer movimento rotatório que eu fazia isso lá no começo, 12, 13 anos mais ou menos de idade, eu sentia essa dor. Até eu estudei lá com Las Casas, inclusive porque foi ali que me abriu a mente para a questão do traditional frontal, com Jim Shapen, e depois que eu descobri a questão um pouco mais a fundo do que se tratava aquele traditional do Fred Gruber, que eu descobri antes, obviamente, desse traditional frontal. Então eu acabei fazendo um mix, né, uma mescla entre o traditional com a palma da mão para cima e o traditional frontal. Isso funcionou bastante, porque a questão do ombro e a questão do cotovelo, ela continuou igual, seja para o palma da mão para cima ou para o traditional frontal. Eu fiz um mix dos dois, quando eu precisava de umas coisas com uma sensibilidade e o ghost muito mais apurado, palma da mão para cima. Quando eu queria a pancadona mesmo, um negócio forte, o rinshot mais pesado, eu ia com o traditional mais frontal. E foi assim que eu fui trabalhando por muito tempo. Então, conselho, se você toca de method grip e quer começar a estudar de traditional, deixa a sua técnica de traditional secundária, vai estudando, pegando musculatura, fazendo os exercícios. Quando você se sentir mais confortável, aí você pode deixá-la como técnica principal, beleza? Agora, por que eu não fiz isso com method grip? Porque eu sei, obviamente, que é um movimento mais natural. Então se você tem, quando você levanta aqui a sua mão, e esse movimento aqui da mão, ele é obviamente mais natural do que simplesmente um movimento rotatório que você precisa desenvolver bem com o traditional, senão você se machuca. Foi o que eu disse. Tem muito mais manutenção no traditional grip. Para você não se machucar, essa manutenção tem que ser diária, sempre, a vida inteira, com muita disciplina, senão você vai se machucar. Que é um pouco diferente do method grip. Por que eu falo isso? Porque a minha mão direita sempre foi method grip, então eu sei o quanto de manutenção eu tinha que ter para estar com a técnica em dia versus o traditional. O tempo que eu ficava mais no traditional na parte técnica para estar em dia com a minha mão direita no method grip. Beleza? Então, basicamente isso. Eu mudei por method grip porque eu queria fazer um desafio pessoal. Eu queria tocar de method grip porque eu nunca tinha tocado, como eu disse, sei lá, 2 músicas inteiras dessa forma. Eu falei assim, não, eu quero desafiar, eu quero mudar toda a postura. Comecei a fazer todo esse plano de estudos e cá estou tocando de method grip. Já fiz esse ano, 2022, eu comecei a tocar de method no meio de 2021 e aí eu já fiz alguns shows, algumas apresentações mesmo no ano passado. Agora 2022, já fiz a turnê no começo do ano com o Smith Kotzen, depois eu fiz a turnê com os shows com o Sepultura, né? Então fez 2 turnês com o Smith Kotzen, que foi na Califórnia e outra em UK também, na Inglaterra e Escócia. Depois os shows com o Sepultura, que foi um grande desafio também, porque se eu tivesse no meu pico de performance com o traditional, que estaria com a manutenção em dia, se fosse até o meio do ano passado, seria muito mais fácil para eu ter toda a potência que eu já tinha para tocar. Porém, como eu estava ainda desenvolvendo algumas coisas nessa questão de força e enfim, do rinshot, eu tive que forçar um pouco mais ainda para eu ter o resultado que eu queria naquela clareza do rinshot e da pegada que eu queria para aquele estilo. Então foi um grande desafio também fazer com o Sepultura, justamente por isso. Aí depois eu fiz a turnê com o Felipe, no Brasil, o Felipe Andrioli, né, fazendo o disco solo dele, o Resonance, que foi bem bacana. Aí voltei para os Estados Unidos, fiz a turnê do Angra depois, né, voltei para o Brasil novamente, mais uma turnê aí com 18 shows, 17 shows e umas 2 apresentações em off que a gente fez para um outro projeto, uma gravação.
e depois eu voltei aqui para os Estados Unidos e estou na turnê com o Rich Kotzen. Nesse momento, inclusive, eu estou aqui gravando nesse hotel no Tennessee e já estou nessa minha, quer dizer, ó, primeira, segunda, terceira, quarta, quinta turnê fazendo, já em 2022, fazendo com aqui, ó, com o Match the Grip, e não posso reclamar, tem sido fantástico, estou pegando cada vez mais a parte minuciosa do que eu queria, da dinâmica mais baixa possível, esse controle do mais baixo e o controle do mais alto possível, que eu já tinha aí a vida inteira com o Traditional. Então agora eu posso dizer que eu já estou com a parte técnica do Match the Grip já bem definida do que eu quero explorar e do que eu quero me expressar na batera. Daqui para frente é fazer mais as manutenções, claro que ainda o meu estudo é focado bastante na mão esquerda para justamente criar o máximo de, como eu disse, de dinâmicas, o range de dinâmicas eu quero sempre explorar e aumentar mais, por isso que eu foco bastante na minha mão esquerda. Então esse foi o meu plano de estudos, foi isso que eu fiz, foi um desafio pessoal, não foi nenhum problema de saúde e nem mesmo uma exigência de qualquer artista que eu toco ou que eu faço algum trabalho. Muita gente falou assim, será que o Adrian, do Iron Maiden, falou assim, você precisa parar de tocar de traditional para fazer a gig? Teve gente que mandou esses comentários, eu falei, cara, o cara não tá nem preocupado com isso, nem passa pela cabeça dele, né? Tanto igual o Rich Kotzen também, quando ele me conheceu, que foi no meio do ano passado, ele me conheceu tocando de traditional, né? Então não tem problema nenhum, muito menos o Angra, que eu fiz todos esses anos tocando com Angra de traditional e tal, então muita gente me perguntou isso. E também muita gente acha que eu mudei pro Match the Grip porque eu fiz os shows com Sepultura. Não, na verdade, já fazia basicamente um ano que eu estava tocando de Match the Grip, e claro que aquele foi um desafio muito grande, porque eu precisava estar com toda a questão da disposição física, né, da força física muito em dia. E quem me acompanha aqui sabe que eu fiz toda aquela maratona para poder, né, entregar o show do que dava nas possibilidades que me foram apresentadas na mão, né, vamos dizer assim. Então, é isso aí. Agora você está sabendo o porquê eu mudei para o Match the Grip. Foi simplesmente por um desafio pessoal, uma questão muito pessoal, profissional não teve a ver, porque, né, como eu disse, tudo que eu fiz, tudo que eu cheguei a fazer, que eu estou fazendo até hoje, nunca dependeu de ser uma técnica X ou Y. Na verdade, as pessoas do mercado em si nem estão ligando para isso. O que importa é você entregar o resultado que você tem, do que você foi, né, proposto a fazer. Beleza? Então, é isso aí. Espero que você tenha gostado do vídeo. Deixa aqui o seu comentário, o que você acha, o que você não acha dessa história toda. O seu like, que é muito importante, certo? Então, comentário, like e se inscreva no canal para ajudar o crescimento do canal, beleza? Se você tiver mais alguma pergunta, seja da carreira, a parte profissional, coisa pessoal também, que envolve a batera, de como eu penso, a coisa toda, deixa a sua pergunta aqui embaixo nos comentários, que aí os próximos vídeos podem ser respondendo a sua pergunta, beleza? Tamo junto e é basicamente isso aí, ó. Traditional. E o Match the Grip. Beleza? Tamo junto, até o próximo vídeo. Caramba, faz tempo que eu não toco de traditional, hein? Caraca. Mas não perde um pouco da acessibilidade, realmente ela continua, né? Que doido. É só uma questão mais de adequar mesmo os calos, o sangue pisado, que voltaria se eu mandasse ver aqui. Mas é isso.